Esse é um momento importantíssimo na vida desta comunidade, na vida de todos nós, e porque o Senhor nos reúne aqui para celebrar o padroeiro, São João Paulo II, e nos dá uma palavra tão importante na vida de cada um de nós, né? É muito pertinente esta pergunta que São Pedro faz a Jesus. São Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o Senhor está dizendo isto para nós ou para os outros, né? E Jesus começa a falar: quem é o administrador fiel que eu coloquei na frente da minha casa para poder dar de comer, né? Dar de comer aos trabalhadores e a todas as pessoas. Cada um de nós está dentro desta realidade. Porque cada um de nós, irmãos, somos chamados à santidade e a manifestar no mundo aquilo que o mundo não conhece, né? Que é o amor de Deus. Nós vivemos num mundo hoje estranho a Deus, né? Porque não cabe mais no mundo a presença de Deus, não cabe. Muitas pessoas querem viver outras realidades, querem viver a sua própria liberdade e por isso se esquece de Deus, abandona Deus, né? E cada um de nós somos chamados de verdade a sermos administradores destes dons e destas graças no mundo, a manifestar através da nossa vida esta presença amorosa de Deus, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que salva, que arranca da morte, que dá a possibilidade de uma vida nova para qualquer pessoa. Não é só para nós, para qualquer um. Deus ama todo mundo e quer salvar todo mundo. E por isso chama as pessoas, como chamou os apóstolos, como chamou... E chama de várias formas. Chama através do casamento, através da consagração, né? Através de uma vida, de uma profissão, de qualquer coisa. Deus está usando de cada um de nós. E Ele usa de cada um de nós como instrumentos, como fala São Paulo na carta aos Romanos. Outrora vocês viviam no pecado, mas agora vocês vivem na justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? O amor. Esse amor que foi manifestado a nós através da cruz de Cristo, né? Este amor que atingiu e atinge a qualquer um. Atingiu a vida de São João Paulo II, né? E é interessante esta liturgia, né? E aquilo que também fala o Salmo. Para mim, o Salmo é um poema que o povo de Israel experimentou e que nós também experimentamos. Quem é que salva a nossa vida? Quem é que nos liberta do inimigo? Quem? Deus. Só pode ser, né? Nós não somos mais fortes do que o inimigo. Muitas vezes o inimigo é muito mais forte do que nós. E nós não temos forças para vencê-los. Não temos. Se não é Deus, e é aquilo que o povo de Israel proclama. E é isso que nós devemos proclamar. Se não fosse Deus, ai de nós se Deus não tivesse ao nosso lado. Nós seríamos submetidos às piores situações. Deus nos libertou da mão dos inimigos. Deus não permitiu que eles nos afogassem, que eles nos destruíssem. Essa é a proclamação que a liturgia de hoje fala, né? E hoje na festa de São João Paulo II. É interessante também porque esta missão aqui que Jesus chama a cada um de nós a realizarmos, é uma missão que começa, irmãos, não no sacerdócio, mas no casamento. Quando o marido e a mulher são fiéis um ao outro, e quando eles passam a fé para o filho
se torna um instrumento de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Carol Wojtyla, né? Vocês sabem que hoje ele é santo e que hoje estudam, né, a santidade da mãe e do pai dele. Porque certamente, né? O meu tema aqui para falar um pouco para vocês é a respeito da vida, da entrega de São João Paulo à Virgem Maria, né? São João Paulo foi profundamente mariano, né? E ele aprendeu isso, sabe com quem? Com os pais, né? Com os pais. Desde pequeno, a mãe levava ele e apresentava na igreja lá da Cracóvia, onde ele morava, e lá tinha a imagem da Virgem Maria, né? O nome é difícil. Tchakoskova, lá, não sei. Mas a Virgem Maria, ela levou ele, né? E depois, quando ele morreu, quando a mãe morreu, ele tinha 8 anos de idade. O pai pegou ele e o irmão, levou ele na frente, olha, agora a partir de hoje, a tua mãe é esta, a Virgem Maria. Então, toda a vida de São João Paulo II foi marcada pela presença da Virgem Maria. E certamente, né? Uma das coisas que marcou a vida dele, mesmo no seminário, né? Lá ele encontrou também uma devoção à Virgem Maria de Luís Maria Montfort, né? Que aquele livrinho da devoção a ela, que até hoje tem muitos jovens aí vivendo isto e se consagrando à Virgem Maria. São João Paulo fez isso, carregava esse livrinho no bolso, e numa época em que havia uma perseguição muito grande na igreja, porque quando ele entrou no seminário em Cracóvia, era um seminário clandestino. Por quê? Porque existia o problema, o horror do Holocausto e do nazismo na Polônia. Mas esse homem se apegava. Ele chegou um pouco no seminário até crises, porque ele amava tanto a Virgem Maria que ele chegou um momento e falou, mas será que eu não estou me dedicando tanto à Virgem Maria, esquecendo um pouco Jesus e Deus, essas coisas, né? Mas depois ele viu que não, que o fato dele estar unido à Virgem Maria, isto o levava a Jesus, porque Maria nos leva a Jesus. E ele cresceu nesta mentalidade. Por isso, né, o pontificado dele também foi marcado com a presença da Virgem Maria. Já foi falado aqui no início da missa, né, totus tuus, que significa todo teu. E, na verdade, esse totus tuus ele pegou justamente desse livrinho de consagração de Luís Maria Montfort, que está lá, tem uma frase maior, que todo aquele que se dedicar a entregar-se a Maria deve viver como escravo dela. E ele viveu isso, né? Numa entrega a ela. E aprendeu com Maria. Por isso, algumas coisas que ele falava a respeito de Maria, né? Maria era a mãe da igreja. Ele ensinou isso através dos documentos que ele escreveu. Maria é a mãe da igreja, né? E ele dizia que ela era a mãe do povo cristão. E ele incentivava as pessoas a acreditar nisto, que Maria era a mãe da igreja. Porque existe, irmãos, dogmas, e depois do Concílio Vaticano II, os dogmas, né, que foi colocado desde o dogma de Éfesos, não, do dogma que aconteceu na Niceia, que é o dogma da Mãe de Deus, né? Mãe de Deus, que é a Theotokos,
né? A Virgem Maria também ele falava disto. E ele escreveu isto na encíclica Redemptoris Mater, né? Mãe do Redentor. E, na verdade, Maria ele falava de Maria como corredentora. Isso parecia um absurdo quando ele disse isso, de Maria como corredentora. Porque Redentor é o Cristo, né? Mas Maria, ela participou nesta realidade. Ela é mãe de Deus. Por que ela é mãe de Deus? Não é mãe da Trindade. Maria não é mãe da Trindade. E eles pensavam, os teólogos pensavam isto, né? Como Maria, ela sendo filha, ela sendo membro da igreja, porque Maria é como nós, irmãos. Maria é uma mulher como nós, como cada uma. Mas, na verdade, Maria não é como nós, porque ela gerou Deus ao mundo. Ela gerou a segunda pessoa da Trindade, né, no mundo. Então, existem estudos na teologia a respeito disso. A gente às vezes fala algumas coisas, né, mãe de Deus, mãe da igreja, mas nós não sabemos o peso que isso tem naquilo que nós dizemos, né? Mas é algo natural. E São João Paulo II, ele via Maria como aquela que é modelo de fé para toda a humanidade. No Eis-me Aqui, ele fala que ela é o modelo justamente porque ela se entregou totalmente a Deus. E ele anunciava que todo cristão deve ser como Maria, que todo cristão deve também entregar-se a Deus, né, para que Deus possa, através do seu plano, do seu projeto de amor, manifestar esta salvação ao mundo, como Maria fez. Então ele falava disto, falava de Maria como modelo de santidade, e como modelo de santidade, ela é aquela que entregou a sua vida totalmente até o mistério da cruz. E por isso, uma das coisas, das orações que ele mais gostava era o rosário, né? E incentivou a oração do rosário, do terço, e incentiva a cada um. Ele falava que no rosário ele via o rosto de Cristo, né? O rosto de Deus. Ele conseguia ver o rosto de Deus. A devoção de São João para com Maria foi marcada durante todo o seu pontificado, todo. Até no momento em que ele foi vítima, né, de uma bala. E mesmo isso, ele diz que aquele que atirou uma bala nele, né, ele foi protegida por uma mão, a mão que atirou a bala, né, ele teve uma outra mão que o protegeu, que era da Virgem de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, né, a bala que foi tirada dele, uma das balas, porque tinha outras, né, uma das balas está na coroa de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. Ele foi lá em 1982 e ofereceu, e colocaram esta bala na coroa da Virgem, né? E ele visitou 3 vezes Fátima. Depois também foi a Lourdes, veio a Aparecida e falou muito aqui em Aparecida, uma homilia do dia de Nossa Senhora. Nós escutamos a homilia que ele dirige, né, a cada um de nós, que devemos estar na escola de Maria, na casa de Maria, a sermos como Maria, né? Então, toda a vida dele foi marcada por esta entrega, por esta doação. Pela presença da Virgem Maria, né? No seu brasão, além de estar escrito Totus Tuus, tem um M, né? Que é a Virgem Maria. Então, uma vida todinha que foi entregue também à Virgem Maria. Ele chegou a Deus através da Virgem, né? E é claro que Cristo
esteve presente na vida dele. E Deus, quando o escolheu como Papa, e um dos grandes papas, um Papa que marcou a história, né? Quando ele morreu, a gente viu, né? Todo mundo, do mundo inteiro, ficou voltado a esta realidade. É um santo, irmãos, do nosso tempo. Alguém que de verdade viveu esta realidade que a leitura de hoje colocou para cada um de nós, né? Alguém que soube administrar muito bem aquilo que Deus lhe confiou, né? Soube. Cada um de nós também, Deus nos chama, não é por acaso. Nós não estamos na igreja porque somos melhores do que os outros. E é interessante porque na leitura, e eu volto à leitura, no final da leitura do Evangelho diz assim: aquele que conhecia, deixa eu ler aqui para não falar besteira. Aquele que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes, né? Esta palavra pesa para mim, que sou padre, né? Para o diácono, que é consagrado, que é, né? Nós dois, né? E para vocês. Porque vocês também escutaram a palavra de Deus. Porque a vocês também chegou a santidade de Deus. Aos outros que estão lá na rua, olha o que a palavra fala. Porém, o empregado que não conhecia a vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Então, irmão... O Senhor nos convida a acordar e nos colocar, de verdade, de prontidão, né, para trabalhar, para assumir a nossa missão, como pai, como mãe, como avós, né, a dar o testemunho da nossa fé no mundo, né, a não dizer, não diz nada comigo, não, isso é para o padre, isso é para o diácono, né, não, é para todos nós. Né? Cabe a cada um de nós, né? Como São João viveu a sua vida entregue à Virgem Maria e a Deus, cada um de nós também devemos a cada dia nos consagrar para que o Senhor possa de verdade usar de nós como instrumentos da sua justiça. Carta aos Romanos termina também dizendo isto, né? Quando diz assim: libertados do pecado, vós vos tornastes escravos da justiça. Maria disse: eu sou a escrava do Senhor. São João Paulo, quando ele diz totus tuus, todo teu, ele quis dizer: sou escrava da devoção à Virgem Maria. E a Maria diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, cada um de nós devemos também nos consagrar a nossa vida, para fugirmos do pecado e para manifestarmos o amor de Deus no mundo.